Mas os post-its eventualmente vão se tornar parte da decoração e a gente vai acabar ignorando eles, assim como a gente ignora os quadros, a gente não fica olhando para os quadros todos os dias. É uma luta. Disfunção executiva, falta de autorregulação. Que caralhos é isso? Quais são as funções executivas? Disfunção executiva tem cura? Que transtornos tem disfunção executiva? Então, se tu tem disfunção executiva, para tu não esquecer depois, já faz agora. Deixa um likezinho aí pra mim, por favor. E se tu puder me apoiar de outras formas, esse é meu Pix, meu Apoia-se, e tu também pode virar membro. Como eu já mencionei antes, quando eu deletei o nosso Discord para membros por disfunção executiva, os membros caíram bastante. Então, se tu puder me dar um apoio, se tu tiver condições, e tu quiser me apoiar simplesmente porque tu acha que eu contribuo contigo de alguma forma, te agradeço. Ah, eu não sou profissional da saúde mental. Eu sou uma neurodivergente que compartilha as minhas experiências com embasamento científico e com o embasamento da própria comunidade neurodivergente. O que são as funções executivas? Elas são um conjunto de processos neuropsicológicos que a gente precisa para a gente conseguir planejar, priorizar, resolver problemas e manter esforços para que a gente consiga atingir alguma coisa que a gente quer, para que a gente consiga alcançar um objetivo. Existe uma analogia que alguns profissionais fazem comparando as funções executivas com uma sala de controle de tráfego aéreo. Numa sala de controle, ela é monitorada o tempo inteiro para não dar acidentes. Os controladores precisam monitorar milhares, ok, talvez não milhares, mas muitas aeronaves, aerovias, decolagem, pouso, tudo muito sincronizado. E é isso que as funções executivas fazem no nosso cérebro. Já explico. Algumas das funções executivas são o controle emocional, atenção, organização, perseverança, memória de trabalho, controle de impulsividade, manejo do tempo, iniciação de atividades, flexibilidade cognitiva, planejamento e priorização. Daí o Dr. Barkley, um dos maiores especialistas em TDAH, escreveu um artigo alguns anos atrás, onde ele fala que o TDAH é um transtorno de autorregulação e que, sendo assim, o TDAH é um transtorno das funções executivas. Se não me engano, ele fala também que o TDAH deveria, na verdade, se chamar transtorno do déficit de autorregulação. Então, todo TDAH tem aquilo que a gente chama de disfunção executiva, e não déficit de atenção e hiperatividade. Ok, a gente pode ter isso, mas isso é uma pequena parte dentro da disfunção executiva. O Autism Awareness Center e algumas pesquisas sugerem que até 80% dos autistas têm disfunção executiva. Mas a gente sabe que em relação ao autismo, principalmente, as pesquisas estão bastante atrasadas, o TDAH também, então o conhecimento ainda é bastante raso. Então eu acho que a gente ainda vai continuar vendo coisas sobre disfunção executiva e autismo. E aí a falta desse conhecimento impacta muito no nosso diagnóstico, em todo o processo de diagnóstico e no tratamento também. E naquele artigo do Dr. Barkley que eu comentei anteriormente, o especialista em TDAH, ele fala que esse conhecimento é muito necessário, porque tem a combinação da medicação, seja estimulante ou não estimulante, com a terapia, mas também é necessário que o nosso entorno seja modificado. A gente precisa de acomodações para apoiar, para facilitar a nossa autorregulação. Então, sobre as funções executivas que eu mencionei antes, sem autorregulação emocional, a gente pode ficar brabinho às vezes, chorão, triste. Sem autorregulação da atenção, ela pode ser ruim demais, como já sabemos a partir do nome bastante errado do transtorno, bastante simplista, causando um déficit de atenção, ou então forte demais. E aqui também tem relação com a nossa dopamina que é baixa, causando um hiperfoco. Esse hiperfoco, diferente do que o neurotípico chama de hiperfoco, ele vai ao ponto de a gente ignorar coisas fisiológicas, necessidades básicas, ficar com uma cistite, uma uretrite, ou passar mal de fome. Sem o planejamento e a priorização, a gente se desorganiza e também não sabe o que faz primeiro, por dificuldade de entender o que é mais importante e o que pode ser deixado para depois. Sem a perseverança, a gente larga coisas que podem ser muito importantes para o nosso futuro, e aqui a dopamina nos atrapalha bastante também, porque a gente inicia uma coisa e, baixa a dopamina e a coisa parece não ter mais nenhuma dopamina para nós, com dificuldade da memória de trabalho, que é aquela memória que a gente acessa quando a gente está fazendo uma coisa, que ela dura enquanto a gente está fazendo uma atividade, a gente fica prejudicado nessas atividades, nessa atividade que a gente está fazendo. Sem uma autorregulação da impulsividade, a gente pode cometer várias coisas de risco no trânsito, comprar coisas que a gente não devia comprar,
falar coisas que a gente não devia falar, sem conseguir manejar o nosso tempo, a gente passa 50 horas no vaso, quando a gente vê, já tá batendo a hora da gente ir pro trabalho, ou o nosso banho, que era para ser de 5 minutos, a gente vê, já passou meia hora, e nem parece que passou meia hora, parece que passou 5 minutos. Nem me fale do feijão queimando. Com desregulação na nossa iniciação de atividade, a gente pode até ter dificuldade de iniciar a atividade, mas a gente vai ter mais dificuldade ainda de concluir ela. Ou tudo pode parecer tão complicado que a gente não vai nem conseguir iniciar. Com uma inflexibilidade cognitiva, oi, autismo, a gente pode ser um pouquinho 8 ou 80, ou ter dificuldade de abrir mão de alguma coisa que a gente acredita que é o certo, ou ser muito rígido numa coisa que a gente acredita eticamente, às vezes, que inclusive é uma coisa que eu nem sei se tem a ver com o TDAH também, ou é mais do autista. Então são muitas coisas. E o que muita gente não entende é que a gente precisa das funções executivas em pleno vapor para absolutamente tudo. Para ir pegar uma água, para escovar o dente, para ir deitar, para acordar, levantar da cama, para fazer comida. Tudo depende de funções executivas. E aí outros falam, se organiza, faz uma academia, isso vai ajudar nas funções executivas. Mas, gente, a gente precisa ter autorregulação das funções executivas para a gente trabalhar coisas que melhorem as nossas funções executivas. Eu não tenho como positivar estando no negativo. Galera das humanas não entendendo. Por isso, então, existem as acomodações e sim, as terapias, as medicações. Mas para ir atrás disso, a gente também precisa de autorregulação para manter isso também. E mesmo fazendo tudo isso, mesmo com o remédio perfeito, o tratamento perfeito, a gente nunca vai deixar de ter uma disfunção executiva. Nosso cérebro é assim, pode dar uma melhoradinha ali para a gente conseguir funcionar um pouco, mas a gente vai continuar tendo disfunção executiva, nem que seja um pouquinho, sabe? Então, as acomodações precisam vir das pessoas na nossa volta também. Obrigada, cachorros. Panela de pressão elétrica para não queimar o feijão. Alarme para lembrar de tomar o remédio. Ah, caralho! Shhh. E que talvez a gente desligue dizendo que a gente já vai tomar e talvez esqueça. Eu e quem? Inclusive, esse é um dos motivos de eu não poder tomar a Ritalina de 10 mg, aquela que tem que tomar várias vezes ao dia. Planilhas e mais planilhas, post-it pela casa inteira, mas os post-its eventualmente vão se tornar parte da decoração e a gente vai acabar ignorando eles, assim como a gente ignora os quadros, a gente não fica olhando para os quadros todos os dias. É uma luta. Então, nos dê solução pensada em pessoas neurotípicas. É necessário entender que a gente não vai funcionar da mesma forma, que o nosso esforço é constante. Quando tu fala que a gente não se esforça, é ofensivo demais. O que acontece é que mesmo se esforçando, a gente vai acabar falhando, pelo menos uma vez ou outra. E deveria estar tudo bem. Toda pessoa pode falhar. Ainda mais quem tem disfunção executiva, quem tem outros transtornos. E assim, falhar, eu acho que não é a melhor palavra, né? Porque eu tô usando a palavra falhar me baseando no que a sociedade neurotípica espera, que o capitalismo espera. Quando eu descobri que eu tenho um transtorno de autorregulação, tudo fez muito sentido. Eu queria ter muito descoberto antes, porque eu achava que era só déficit de atenção e hiperatividade. E eu adoraria muito que os profissionais da saúde mental soubessem disso, mas infelizmente é uma minoria minúscula. O Dr. Barkley já tem falado de transtorno das funções executivas há muitos e muitos anos. Se tu tá num profissional, se tu é TDAH, mostra pro teu médico, mostra esse artigo que eu vou colar aqui. E se tu é profissional, porque eu tenho alguns profissionais que me seguem, dá uma lida nele, ele é muito importante. E sobre autismo e TDAH, é onde a gente tem uma das maiores semelhanças nos dois transtornos. Isso fora algumas coisas da parte social e tudo mais. Mas daí eu tenho um vídeo comparando os dois que eu vou colocar aqui. Eu imagino que quem é neurodivergente curioso já tinha visto sobre isso em algum lugar, ou tu já tenha ouvido de algum profissional. Muito mais provável que tu tenha pesquisado em algum lugar e encontrado por si só. Inclusive, se algum profissional já falou para ti sobre disfunção executiva e sobre o transtorno das funções executivas, me conta, porque é uma coisa bastante curiosa se isso já aconteceu, porque é uma raridade, infelizmente. Para ti que tem condições e está procurando profissional para te atender, profissional, psicólogo, psiquiatra, se tu tem condições, eu infelizmente não tenho, para tu passar um tempo pesquisando, nem que tu demore um pouquinho para encontrar, mas que tu encontre profissionais que entendam de disfunção executiva.
Isso é claro se tu é TDAH ou autista ou tem algum outro transtorno que impacte nisso também. Um exemplo é a depressão, que impacta um pouco também, mas tem outros. Já TDAH é disfunção executiva. Então, gente, obrigada por vocês verem até aqui. Obrigada pelo apoio. Lembrando que tu pode me apoiar de outras formas também, se tu tiver condições e tiver vontade. Fiquem bem, se cuidem. Beijo.